de número 15. Amém? A gente vai ler a partir do versículo 21. E eu vou ler para a gente, bem atento. E diz assim a palavra de Deus: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 25. Então chegou ela, o adorou e dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Senhor, aqui está a tua palavra, meu Deus, lida esta noite. A tua palavra que é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, que é mais penetrante que espada de dois gumes. Nesta noite, meu Deus, tu tens toda a liberdade de trabalhar aqui neste lugar, Senhor. Que tu possas, Senhor, através dessa palavra, alcançar os corações que estão aqui nesta noite. Que esta palavra possa, Senhor, atingir o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, aqueles que estão de perto, aqueles que estão de longe. Usa a minha pessoa, meu Pai, que vai ministrar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Se puder sentar. Meus amados, eu louvo a Deus por essa palavra. Eu sempre costumo dizer, irmãos, o lugar que a gente escolhe para a gente adorar ao Senhor, este lugar se torna um pedacinho do céu. E quando eu falo pedacinho do céu, não é apenas a igreja, mas é todo lugar que você entra e convida Deus para estar no ambiente. Pode ser na sua casa, pode ser no seu trabalho, pode ser onde você for. Se você convida Deus, amém, para entrar no ambiente, este lugar se torna um pedacinho do céu. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Esse texto que eu acabei de ler, irmão, é um texto que fala sobre Jesus e fala sobre a mulher cananeia. E esse texto, ele está tanto no livro de Mateus, como no livro de Marcos. Mateus, ele vai dizer que Jesus estava numa cidade com os seus discípulos caminhando, quando uma mulher veio correndo atrás de Jesus pedindo por socorro. Marcos vai dizer que Jesus estava numa casa hospedado com os discípulos. Quando chegou ali naquela casa, uma mulher pedindo socorro. Mateus, ele vai falar sobre a fé desta mulher. Marcos vai falar sobre a submissão desta mulher. Mateus, aleluia, ele vai dizer que quando Jesus curou a filha dessa mulher, ele diz assim, olha aí, olha só que Mateus diz: seja feito isso para contigo. Já Marcos, ele vai dizer que quando a mulher chega
uma mulher. Aí você pode me perguntar, diácono Cristiano Salles, se as mulheres elas foram tão importantes para o ministério de Jesus, e por que Jesus não escolheu 12 mulheres para ser o seu discípulo? Vou explicar para você agora. Porque, irmãos, naquela época, enquanto os maridos estavam trabalhando, as mulheres ficavam em casa cuidando do lar. Elas pegavam o seu cântaro, saíam para buscar água, para quando chegar em casa, ali elas limpavam a casa, arrumavam toda a casa, fazia ali a comida, para quando seu marido ali chegava ali na sua casa, já estava tudo pronto, o jantar já estava pronto, amém? Então, se Jesus escolhesse 12 mulheres, quem iria cuidar do lar? Não é verdade? Irmãos, e se as mulheres elas foram importantes para o ministério de Jesus no Novo Testamento, quando você vai lá no Velho Testamento, você vai ver como as mulheres elas foram importantes para o ministério dentro da casa de Deus. Mulheres ali de fé, mulheres guerreiras, mulheres valentes, mulheres de oração, mulheres como Ana, mulheres como Joquebede, mulheres, aleluia, como Ruth, mulheres ali como Abigail. A Bíblia fala de várias mulheres, irmãos, que elas, aleluia, eram mulheres de fé, mulheres que elas serviam ao Senhor, que obedeciam a Deus, amém? E eu gosto muito, irmão, de pregar e falar a respeito das mulheres, amém? Por que eu gosto de falar, irmão? Porque as mulheres, irmãos, elas são muito apegadas à obra de Deus. E quando você observa as mulheres na casa de Deus, você pode ver, irmão, que a maioria delas, né, estão ali, que são crentes, os maridos não é. E muitas vezes, irmão, a mulher quando está em casa, que o marido não é crente, as mulheres são chacoalhadas pelos seus maridos. Mas quando ela vem, irmãos, para a igreja, para adorar o Senhor, irmãos, ela fica ali como se estivesse, irmão, no céu. Porque ali, dentro da igreja, ela se esquece de todos os problemas ali que acontecem na sua casa. E quando ela sai ali da igreja e volta para casa, ela volta diferente. Amém? Então, o texto vai falar sobre Jesus e vai falar a respeito de uma mulher. Amém? E a palavra de Deus nos fala que antes de Jesus ele ir para essa cidade chamada Tiro e Sidom, Jesus ele estava ali numa região onde os fariseus eles começaram a questionar os discípulos, amém? Porque eles estavam comendo sem lavar as mãos. Aí o que acontece? Aí Jesus começou agora, irmão, a dar de cano de ferro naqueles discípulos. Começou a dar de cano de ferro ali naqueles fariseus, porque aqueles fariseus, irmãos, eles eram homens religiosos, homens que pregavam ali a palavra de Deus, mas só que eles eram homens hipócritas. Eles não pregavam aquilo que eles viviam, amém? Então, eles chegavam ali nas praças, davam saudação, mas só que eles não obedecia a palavra de Deus. Eles tinham ali várias leis para olhar para uma mulher, lei para lavar as mãos, lei para comer, tinha lei para tudo, mas eles não honravam as leis dele. Foi por isso que uma certa vez Jesus denunciou a hipocrisia deles, dizendo, olha, porque Jesus tinha curado um homem no sábado que tinha uma mão mirrada. Aí eles foram questionar Jesus, olha, por que você curou no sábado? Porque a lei de Moisés dizia que não podia fazer obra no sábado. Aí eles, para aí, e se a ovelha de vocês cair no buraco num dia de sábado, vocês não vão lá e tirar a ovelha? Olha aí, irmão, a hipocrisia dele. Então, Jesus, ele pega agora, ele sai
construir o templo. Amém? E a Bíblia vai nos falar que Jesus, ele vai ali para aquela cidade chamada Tiro e Sidom. E ali, quando Jesus estava caminhando com os seus discípulos, amém? Então, o que acontece é que uma mulher, irmãos, ela veio correndo atrás de Jesus. Sabe por que ela veio correndo? Porque esta mulher, irmão, ela tinha dentro da sua casa um problema. Amém? Se eu perguntar para você aqui esta noite, qual é o teu problema? Você vai dizer, Salles, meu problema é que eu estou desempregado. Qual é o teu problema? O meu problema, meu filho está na droga. Qual é o teu problema? O meu problema é que eu estou doente, eu estou enfermo. Qual é o teu problema? Eu não tenho condição de comprar isso, comprar aquilo, comprar uma comida para me alimentar. Cada um, irmãos, tem um problema. Mas todo problema nós sabemos que se você colocar nas mãos de Deus, Deus, ele resolve. Porque a palavra do Senhor nos fala em Lucas 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. E sabe qual é o problema que essa mulher estava em casa? A filha dela estava endemoniada. E ela não podia fazer nada, ela não tinha como expulsar o demônio que estava na filha dela. Sabe por quê? Porque ela não tinha autoridade. Amém? E para expulsar demônio, irmão, tem que ter autoridade. Sim ou não? Se expulsa demônio com quê? Com jejum e com oração. E se você tiver, irmão, vida no altar de Deus, porque se você não tiver vida no altar de Deus, o demônio bota você para correr. Quem não se lembra daquela passagem que está lá no Atos dos Apóstolos? Os filhos de Seva foram expulsar o demônio que estava no homem. Os filhos de Seva, irmãos, eles não serviam a Deus. Os filhos de Seva, né, chegaram lá para querer expulsar o demônio e ainda foram usar o nome de Paulo. Aí quando eles foram lá expulsar o demônio no nome de Paulo, aí o demônio disse, olha, eu conheço Paulo e sei que Paulo é, e vós, quem sois? Aí o demônio fez, expulsou aqueles outros que estavam ali, deu uma surra e ele saiu correndo. Não vá brincar com o demônio não, você tem que ter autoridade, você tem que estar, ter os pés no altar, você tem que estar aqui servindo a Deus com fidelidade. Amém? E ela tinha um problema. Os demônios estavam na filha daquela mulher. Aí você pode perguntar, diácono Cristiano Salles, como é que o demônio entra numa pessoa se ali não é a casa dele? Aqui na frente, se você observar direitinho, tem um esgoto. Se você vê um rato saindo de dentro do esgoto, é normal, sim ou não? Você vê um rato ali, porque ali é a casa dele. Mas numa pessoa, não. Sabe como é que o demônio entra? Através da legalidade. A própria Bíblia diz, o próprio Jesus diz, irmão, que quando o Espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai procurar um corpo para adquirir expressão. E quando ele encontra um corpo ali, e aquela casa está vazia, cheirosa e ordenada, ele vai e entra. É através, irmão, da legalidade. Amém? Aí, os demônios estavam, mas ela não tinha condição, porque ela não tinha a espiritualidade, ela não tinha como expulsar aquele demônio, ela não servia a Deus. Amém? Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Amém? Quando Jesus, irmãos, ele está na casa, olha só, quando Jesus está na casa, a cura. Quando Jesus está na casa, a libertação. Quando Jesus entra na casa, o demônio sai. Quando Jesus entra na casa, irmãos, a bênção, tem vitória. E eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está na casa. Jesus Aleluia. está na casa. Jesus está na casa. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ela vai correndo atrás de Jesus. E quando ela vai correndo atrás de Jesus, ela se deparou, amém, com o silêncio de Jesus. Ela começou a gritar e Jesus não respondia nenhuma palavra. E eu quero dizer para você que esta noite que o
para pegar tudo aquilo que era do povo, o povo plantava e que colhia os midianitas. Foram 7 anos sob a servidão dos midianitas por causa do pecado do povo. Gideão não estava em pecado, Gideão era um servo de Deus. E Gideão, irmãos, achava que Deus estava em silêncio, porque Deus não estava fazendo nada, mas Deus estava trabalhando tanto que Deus fala com Gideão e diz: o Senhor, primeiro Gideão questionou a Deus: Senhor, se o Senhor é comigo, porque tudo isso está me sobrevivendo, está vindo sobre a minha vida. Aí o que acontece? Aí o Senhor disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus falou com Gideão, Deus não estava, irmão, não se esqueceu de Gideão. Deus, na verdade, estava se lembrando de Gideão, tanto que mais na frente você vai ver que Deus usa Gideão para libertar o povo da opressão dos medianitas. Quem não se lembra de Jó? Jó também, irmão, passou por 1 ano naquela prova. Jó também achava que Deus, ele estava em silêncio. Amém? Mas a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 35, versículo 4, quando Jó achava que Deus estava em silêncio, tinha esquecido dele, Jó disse assim: eu darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Aí, irmão. Amém? O silêncio de Deus é o teste da fé. Amém? Quando você achar que Deus está em silêncio, é Deus está provando a tua fé. Aí, sabe o que aconteceu? Olha aí. Quando ela veio correndo, aí o Senhor disse, olha só o que o Senhor disse, no versículo 20, aqui, 23, não respondeu palavra, e o seu discípulo disse: despede-a, porque vem gritando. Olha aí, os discípulos, irmão, não entenderam nada sobre a vida daquela mulher, não estava nem aí para a filha dela, e pediu para que Jesus, irmão, ele despedisse a mulher. Aí Jesus disse assim: eu não fui enviado às ovelhas, a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmão, quando Jesus disse essa palavra, esta mulher, ela poderia desistir na hora. Amém? Porque Jesus não queria lhe atender, mas não. Sabe o que essa mulher fez, irmão? Ela se prostrou e ela o adorou. Aqui no texto aqui, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Tem adorador aqui nesta noite? Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Diante das dificuldades, diante das provações da vida, o que eu e você tem que fazer, irmão, é adorar a Deus. Mesmo se alguém começar com palavras insensíveis para você, porque realmente tem pessoas que não querem ver você adorando, tem pessoas que não querem ver você buscando, como os discípulos aqui, irmão. Eles foram insensíveis. Eles, com as suas palavras incoerentes, ele disse assim: espera esta mulher que vem correndo, mas ela não desistiu, ela adorou. E quando ela adorou, olha só, irmãos, que palavra. Aí Jesus disse: não é bom, versículo 6, pegar um pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Amém? Amém? Aí essa mulher, olha só o que essa mulher falou. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Irmão, muitas pessoas pregam esta palavra quando Jesus disse assim, que não é bom tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Muita gente acha que Jesus estava chamando essa mulher de cachorro. Não, irmão. Jesus estava tratando de uma forma carinhosa, porque naquela época, chamar alguém de cachorro, amém, era uma ofensa. Porque naquela época havia os cães selvagens que ficavam no meio da rua, que comia todo tipo de mazela que tinha ali. Amém? Mas dentro da casa das pessoas havia os cachorrinhos domésticos que comiam
come das migalhas que cai na mesa dos seus senhores, ela está dizendo: Senhor, eu não sou do teu povo, eu não faço parte do teu povo, eu sou uma mulher gentia, amém? Mas eu preciso apenas de uma migalha da tua misericórdia para que minha filha, aqueles demônios saiam. Irmão, Jesus viu uma fé tão grande nesta mulher, que Jesus diz aqui, irmão, já estou terminando já, está na hora, no versículo 25. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu deseja. E desde então, aquela hora, a sua filha ficou sã. Irmão, são duas coisas que fez com que Jesus desse ali uma palavra e aqueles demônios saíssem da filha daquela mulher. Foram duas coisas: a fé que aquela mulher tinha e a persistência daquela mulher. Amém? Já foi falado aqui nesta pela dirigente aqui sobre fé, irmão. E não tem pessoa na Bíblia que falou mais de fé que Jesus. Ele disse: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, seja feita segundo a tua fé. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E a outra coisa aqui foi a persistência. Irmão, persistência é perseverança. Quando você está no propósito e você começa a perseverar, uma hora as janelas do céu vai abrir e Deus vai descer uma resposta para você. Aleluia. Eu falo com uma mulher aqui, eu estou terminando, que ela, irmão, ela perseverou diante do juiz. Todo dia estava na porta do juiz: julga a minha causa. E aquele juiz não temia nem a Deus e nem os homens. Mas quando ela começou, aquela mulher começou ali a perseverar todo dia ali, irmão, orando, indo diante daquele juiz, Deus, irmão, aquebrantou no coração daquele juiz. Porque Deus, Ele é o único que tem um martelo que esmiuça a terra. Então, irmãos, o que acontece é que aquela mulher, tanto ela perseverar diante daquele juiz, ela foi o quê? Ela recebeu a sua vitória. E nesta noite também não é diferente. Amém? Da mesma forma que Jesus, irmãos, ouviu aquela mulher, socorreu aquela mulher, deu uma palavra para que aqueles demônios saíssem da filha daquela mulher. É o mesmo Jesus que está aqui nesta noite, operando, trabalhando. Amém? E o que eu acho interessante, irmão, é que não precisou Jesus ir na casa daquela mulher. Foi a fé dela. Amém? Porque a fé, irmãos, ela move a fé, ela move o coração. Amém? Então eu vou ficar aqui, já fechei na Bíblia, falta 2 minutos para as 9. Amém? E quando você for orar, irmãos, pela madrugada, não esqueça de apresentar o levita do diácono Cristiano Salles. E eu sou um pregador, eu gosto, irmão, de obedecer o horário do término do culto. Essa história do pregador dizer: não se apresse para ir para casa, porque Deus está falando. Isso é devaneio do pregador. Sabe por quê? A gente tem que ter vigilância na casa de Deus.